Dando início ao nosso programa sobre o tema de órteses e joelheiras, tornozeleiras e afins, estamos aqui com o Felipe Abdala, Felipe Tadiello e o Fernando Pasqualin, que é o CEO da Bauerfeind, responsável, referência no mercado. E eu gostaria, Fernando, que você nos provocasse um pouco e chegasse aí aos nossos ouvintes e até participantes do programa sobre esse tema. Legal, Maurício. É muito boa o seu começo, porque quando a gente iniciou com a empresa no Brasil, a Bauerfeind é uma empresa cujo principal produto são órteses. Justamente a questão era, quem que vai indicar esses produtos? Como que a gente vai vender esses produtos aqui? E aí eu fui atrás de uma pessoa que eu conhecia, que era meu amigo, tinha convivido em outros tempos no meio esportivo, que era o Felipe Tadiello. E fui perguntar para ele, Felipe, o que você acha disso aqui? Você acha que é legal? Você acha que não é? E ele falou assim, olha, ninguém conhece. As pessoas não conhecem esse tipo de produto, então você vai ter que contar para elas para que serve. E isso era difícil até para mim, porque eu não sou especialista da área. Então, foi assim que a Bauerfeind começou no Brasil, num campo que eu diria bem amplo e, ao mesmo tempo, um campo que era zero explorado. E aí até eu queria jogar para você, Felipe, como que você... nessa conversa inicial que a gente teve, isso foi pós-Jogos Olímpicos de 2012, isso deve ter sido 2013. Você lembra? E foi um impacto muito grande, né, Fê? Porque o que a gente encontrou, chegando em Londres, eu estava pelo time Brasil, né? Pelo time do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí eu fui visitar a policlínica. E eu vi que tinham vários fisioterapeutas do mundo inteiro ali, principalmente os britânicos, europeus, e todos sabiam referenciar, tinha órtese para ser distribuída de acordo com a indicação. E eles sabiam indicar a órtese para cada coisa, para cada atleta. E eu falei, cara, a gente mal sabe o que é exatamente. E as que a gente tinha de referência eram algumas, talvez não de tão qualidade, algumas americanas, ok, mas no Brasil a gente tinha baixíssimo conhecimento sobre elas. E aí eu falei, pô, a gente nem tem e nem sabe indicar. Quando aquilo me impactou, e eu sabendo no momento seguinte, quando a gente veio conversar, você falou comigo, e aí, isso é legal? Eu falei, cara, isso é espetacular, mas a gente tem que mudar uma cultura. Por quê? No mundo inteiro, os fisioterapeutas, talvez no mundo inteiro não, mas boa parte da Europa, pelo menos, Estados Unidos, o fisioterapeuta, ele é o profissional indicador, prescritor de uma órtese, seja ela qual for. Seja uma órtese de joelho, tornozelo, que nem o Maurício falou, uma de ombro, uma de cotovelo, que a gente vê tanto hoje em dia. Mas quem indica isso é o fisioterapeuta de acordo com o que ele precisa no tratamento dele. E o interessante também é que lá fora, inclusive, o plano de saúde ajuda a cobrir isso. Porque faz parte do tratamento do fisioterapeuta para esse atleta ou não, ou esse paciente, que ele continue fazendo as suas atividades laborais ou esportivas, e a órtese faz parte do tratamento ou do retorno esportivo ou do retorno ao trabalho dele. Então, a gente não sabia isso. Por isso que eu falei para você na época, a gente tem que fazer uma mudança cultural. E Fê, a gente está falando de 12 anos depois e a gente continua nesse processo de mudança cultural. Não é, e aqui no Brasil, não vou falar infelizmente, é um processo. A gente tem basicamente médicos referenciando. É bom, ótimo que os médicos façam a referência. Mas nós tínhamos que ter mais aptidão, mais informação sobre, primeiro, como utilizar. Não estou nem falando de qual marca primeiro, tá? Estou falando de como a gente utiliza isso. Para que eu utilizo isso? Em que momento do meu processo terapêutico eu vou utilizar? No momento zero, depende obviamente de cada caso, mas... eu vou usar no momento zero, vou usar no momento num pós-operatório, vou usar no momento que o indivíduo está voltando para o esporte ou para o seu lavoro. Eu preciso entender muito mais do que simplesmente o que é uma órtese. Eu preciso entender o que é, para que ela vai me servir e qual o momento que eu vou usar. Para depois eu vou falar de marca, depois eu vou falar essa é melhor, essa é pior, essa é a segunda linha, essa é a primeira linha. Essa é para esporte, essa... dentro dessa marca eu tenho a esportiva, dentro dessa marca eu tenho a ortopédica. Eu tenho muito antes para caminhar e ainda estamos falando 12 anos depois, eu estou falando de um processo de mudança cultural ainda. A gente tem muito a caminhar, caminhamos. A gente já tem mais gente falando de órtese dentro da fisioterapia, mas ainda a gente não tem. E sem pensar em fisioterapia ortopédica e esportiva, eu tinha que ter todo mundo ciente e sapiente disso. A gente não tem ainda. E é estranho até pensar porque a gente tem a disciplina na graduação de prótese e órtese. Eu ministrei, inclusive, essa disciplina.
E o fisioterapeuta, depois que forma, ele parece que esquece e fica muito dependente, o paciente também fica muito dependente do médico, né? De prescrever. Eu vejo muito, por exemplo, o paciente que vai fazer uma reconstrução de cruzado anterior nos Estados Unidos, ele não sai com muleta, ele sai com uma órtese ou com um brace. Aqui no Brasil, o paciente às vezes sai até com cadeira de rodas. É um absurdo o negócio. Eles falam, poxa, a gente tem instrumentos, a gente tem mecanismos de melhorar, de acelerar o processo de reparo, né, do paciente melhorar ali, e a gente fica muito dependente da prescrição médica. E o paciente, ele vai comprar, porque aqui culturalmente ainda a palavra do médico é superior. Né? Então isso chama muita atenção. Poder conversar com o médico, Exatamente. Né? Você vai conversar com o médico até para dar liberdade para esse paciente. Para esse momento eu não quero eu quero Exato. algo mais ou algo menos. E a gente trabalha com médicos que ainda são parceiros, top, que Exato. até entende um pouco essa necessidade, né? Mas assim, uma grande maioria, talvez, não, eu que recomendo. Eu que recomendo. Né? Então, quer dizer, não tem nem essa relação. Então, é difícil, né, Fernando? Eu acho que o tema é interessante e o gancho que você puxou, Felipe, é muito legal por causa do seguinte. Eu, justamente no começo, eu percebi que a questão não era muito a questão da marca em si. Era ia muito além disso. Se fosse só uma questão de marca, a nossa questão era cultural e continua sendo. Né? Então, o trabalho era justamente ir atrás de tentar mostrar para as pessoas e desenvolver junto com esses profissionais, né, que são vocês, quais são as práticas mais interessantes para que você possa agregar esse tipo de auxílio no seu tratamento. E aí, na época, foi muito legal também, porque daí eu novo no mercado, comecei a perguntar para o Felipe quem que eu devo falar, etc e tal, e ele me indicou o Maurício Garcia. Ele falou, vai atrás do Maurício, porque o Maurício está inserido numa clínica fantástica, ele é um dos melhores profissionais que eu conheço e trabalha junto com um dos principais nomes da ortopedia no Brasil, que é o Dr. Moisés Cohen, na época, né, Maurício, dentro do Instituto Cohen. E o que eu achava e continuo achando muito legal é que ele tinha uma posição com o médico, que era uma posição de muita influência. Então era um caso em que sim, o fisioterapeuta podia influenciar o médico, que era justamente o que a gente estava procurando, e acho que vai de acordo com o que você está falando também. O fisioterapeuta é quem está mais capacitado para entender como esse produto pode agir nesse processo de recuperação e como que ele pode auxiliar. O médico está muito mais, normalmente, voltado para suas práticas cirúrgicas, né, e para diagnóstico e tal. Então, eu fui atrás do Maurício, foi muito legal porque o Maurício abriu os braços e falou, bom, vamos entender juntos o que a gente pode fazer, como que a gente pode falar com os médicos, né, Maurício? Na época... Foi muito legal, porque haviam sim outras marcas no mercado, eu acho que até na época tinham mais marcas de produtos dessa linha do que hoje, que mostra como o mercado não é uma coisa fácil. Tem sim o problema que vocês mencionaram do fato de que você não tem hoje cobertura dos planos de saúde por uma questão legal brasileira, e a gente sempre tentou caminhar pelo outro lado, falar, tá bom, então como que a gente faz as pessoas simplesmente entenderem que isso aqui pode ser útil ou não para cada tipo de tratamento, né, Maurício? Não, é muito legal, inclusive, assim, além dessa relação que a gente tinha com os médicos lá do Instituto Cohen, que não era só o Dr. Moisés, mas tinha o Beno de ombro, o Marco Túlio de pé, o Dantas de quadril, a equipe de coluna lá do Marcelo Waschenberg, que tinha essas... Eles tiveram uma cabeça muito, muito, muito aberta, né? Inclusive, eu lembro uma vez que o Dr. Moisés chamou o Fernando e falou assim, Fernando, eu quero conhecer o produto, eu quero entender, para eu poder... Coisas que os fisioterapeutas deveriam fazer. A gente já fez isso algumas vezes com o Fernando, chama na clínica. Vem aqui na minha clínica, deixa eu ver ali, né, direitinho o que é. Porque é muito legal, por exemplo, lá na MG, por exemplo, quando te indica... Sabe, eu já meço o joelho, já mando a medida, né? Já faço ele provar, já faço ele... E não estamos em nenhum tipo de conflito de interesse. Certo. A realidade... ele entender a necessidade disso. Né? Promover o paciente, né? Promover a saúde do paciente. Promover a paciente. A gente também tem isso lá na clínica dos produtos, né? E é importante o paciente entender a diferença do produto. Não estamos falando ainda de marca, mas é importante ele entender por que vai servir. O profissional fisioterapeuta tem que explicar para o paciente que é um coadjuvante ao tratamento, não é o tratamento. Ele vai nos ajudar a determinado objetivo, a chegar num objetivo específico. E isso falta muito para o profissional fisioterapeuta, de receber, de entender para que serve esse modelo, para que serve aquele modelo e mostrar isso para o paciente. Eu vejo assim como uma das únicas formas mais fáceis da gente conseguir
melhorar essa forma de prescrição. E nós que temos tempo de casa, né? Que temos tempo de rodagem já, né, Maurício? Não é meu caso. A gente era de uma época, Fernando, que talvez você nem pegou, que o fisioterapeuta, ele vinha, então o paciente chegava com uma órtese de cotovelo porque ele estava jogando tênis. E daí o fisioterapeuta falava, não usa isso, pelo amor de Deus, não usa que vai te atrapalhar. Daí calma lá, né, Jacaré? O que a gente está fazendo hoje em dia? Eu posso... Então, ainda o atleta, paciente, continua chegando para a gente. O que eu tenho que dar de informação para ele? Pô, lógico, depois de uma avaliação decente, adequada, uma avaliação da artrocinemática desse indivíduo, para eu falar, bom, vamos usar no momento tal. E não... Eu vou lá e diminuo a imagem da órtese, seja ela qual for, do cotovelo que eu estou citando. Estou com o cotovelo do tenista, então não consigo jogar, estou usando. Daí o fisioterapeuta não pode mais lá e simplesmente não usa. Não, vamos usar adequadamente, vamos usar no momento certo. Vamos te reequilibrar do ponto de vista músculo-esquelético para você poder usar e ela te fazer um efeito. E não simplesmente diminuir a imagem de uma órtese, não usa. Ou senão, o que a gente usava também, vou falar de outro caminho, na joelheira, quando eu fui fisioterapeuta anos de time de basquete, ou não usa a joelheira depois no retorno ao esporte, que você vai criar dependência. Cara, será que não é o contrário? É nesse momento que eu começo a usar para dar a transição e vou devolvendo esse indivíduo para o esporte dele, seja ele qual for, com o brace de joelho, com a joelheira, coloquei. Vamos tirando, agora está reequilibrando, você já está devolvendo gesto para ele, você vai tirando gradativamente. Perfeito. Pelo menos a de joelho é essa. E a de tornozelo faz a mesma coisa? Putz, daí isso é um outro caminho, daí a gente vai conversar depois. É uma outra conversa. E sabe que, né, comentando o que você falou, é interessante porque quando você citou a órtese de cotovelo, existem órteses e órteses. Dentro de uma mesma marca ou empresa, você vai ter órteses para cotovelo com funções completamente diferentes. Então, acho que o que você citou com relação ao fisioterapeuta, muitas vezes colocar uma barreira, era muito por conta dessa desinformação em que você enxergava também a órtese muito como uma imobilização. Né? Aquela coisa de, isso não vai ativar a musculatura, por exemplo, não de cotovelo, mas de outras regiões. E hoje já se tem não só mais opções no mercado, mas também as pessoas já conhecem mais que existem órteses que vão estimular, pelo contrário, né, a pessoa a se movimentar, né, através de uma redução de dor, melhora de propriocepção, e aí cada produto é diferente um do outro, né? O que eu acho que é interessante, até Felipe, que você também puxou, é assim, legal, na faculdade, pouco, né, existe a cadeira lá, mas pouco se sabe a respeito do que elas fazem, para que serve, etc. E aí eu acho que, como vocês têm, né, normalmente os protocolos de vamos dizer, de um pós-cirúrgico, etc., muitas vezes, quando a gente chega para apresentar, ou principalmente antigamente, hoje o fisioterapeuta já está muito mais aberto, mas eu acho que nessa época até que você citou, e a pessoa criava uma barreira, ele entendia que eu estava oferecendo aquele produto como o tratamento. E o produto não é o tratamento, né? Isso tem que ficar muito claro. O produto na melhor das hipóteses, ele pode servir como auxílio àquele tratamento. Em muitos casos, ele não vai servir. E acho que aí sim, o conhecimento vai dar pro fisioterapeuta a expertise de como usar aquela ferramenta, em que casos usar e quando usar. Existem pós-operatórios, de repente, de um ligamento cruzado anterior que você vai usar e outros que não. Da mesma cirurgia, vamos dizer, da mesma reabilitação, vai depender da condição do paciente, quais atividades ele pratica, o que ele vai fazer naquele período pós-operatório, né? Quantas vezes vocês já devem ter tido muitos casos assim, eu sei porque eu recebo os que para mim são clientes, os pacientes de vocês, muitas vezes assim, o meu fisioterapeuta pediu para eu vir comprar aqui porque eu vou viajar daqui 2 semanas, né? Então, quer dizer, ele não vai fazer todo aquele processo de reabilitação na clínica. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, o que você tem esse tipo de experiência lá? Assim, tem vários casos. Eu vou citar um aqui de uma senhora de 82 anos, com uma osteoartrose de joelho muito avançada, e ela tinha dor para andar, simplesmente. Nenhum cirurgião vai fazer um procedimento cirúrgico, porque existiam riscos cirúrgicos altos nessa senhora, e eu não conseguia desenvolver força de quadríceps que eu precisava para melhorar a função dela, né? Porque toda vez que ela colocava carga no membro para fazer uma caminhada, ela entrava em hiperextensão, né? E doía, inflamava, gerava toda a inibição artrogênica de quadríceps, ou seja, a gente não andava. Falei, poxa, eu não tô sem recurso, eu gosto muito de eletroterapia, então trabalhava a coxa e tal, mas alguma coisa tá faltando. Aí eu conversando lá com a familiar e tal,
eu prescrevi uma órtese, né, para limitar essa hiperextensão dela. Então, a gente bloqueava em 0 graus e, ao mesmo tempo, gerava uma compressão para, como se fosse um quadríceps, gerar uma estabilidade mecânica ali para ela desenvolver a função. Melhorou claudicação, melhorou dor, e era um recurso assim que, poxa, eu não... Quando que eu ia imaginar que uma órtese poderia me ajudar dessa forma? É dessa forma, que é função. Ela devolve função. Ela ajuda na devolução da função do paciente. Ela não pode ser o tratamento. É lógico que eu não só coloquei órtese e falei, agora a senhora anda e está tudo... Não, continua o tratamento, a gente vai evoluindo assim. Tem inúmeros casos que dá pra gente... E você citou essa da osteoartrose, atleta profissional de basquete NBA, estou falando de mais de 10 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de estar lá fazendo um estágio, um dos principais atletas que a NBA já teve, eu chego lá, ele usava uma órtese não para o treino, para osteoartrose, que limitava, que tinha um bloqueio de amplitude de movimento. Isso mais de 2010, mais ou menos 15 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E daí você vê, o cara que daí ele tira a órtese para treinar. Falei, peraí. Alguma coisa não tá batendo. É o contrário, né? Não, é o contrário. Não, ele usa o dia inteiro exatamente para não chegar nos fatores de dor dele, que vão desencadeando o processo inflamatório para ele conseguir treinar. E você vê que parece antilógico, né? Não faz sentido. Então, e daí quando o head da fisioterapia me explicou, ele falou, a gente protege ele antes. 22 horas por dia. 2 horas por dia ele vai lá e depois a gente protege de novo. Então ele usava com uma limitação de movimento para ele poder desenvolver o esporte dele. Durante quanto tempo? Isso ele já estava no final de carreira, então era enquanto ele pudesse jogar. Então a gente já vai pensando diferente quando a gente vai observando e entendendo as funções da órtese propriamente dito, de acordo com o que você tem de mecânica desse indivíduo, o que ele precisa e da patologia dele, né? O que ele tem de disfunção. E ele devolveu a função para uma senhora de 82 anos de idade. E falando um pouco dessa questão de função, né, do material, você falou pela verdade. Eles sempre acham que é uma imobilização. Assim, é um gesso moderno. É como se fosse um gesso moderno. Eles só pensam na função, sabendo que ela tem a função da compressão, da estabilização, da imobilização e da correção. E também do controle sensório-motor. Isso que eu ia falar para você. Que devolve, né? Você vai devolver esse controle porque tem um aspecto sensorial, proprioceptivo, que muitas vezes não entendem. Vocês pode não parecer, mas eu ainda jogo futebol. Eu jogo na associação médica. Então tem muitos médicos lá que jogam, etc. Cara, se você visualizar na arquibancada ali a hora que a gente está se trocando para fazer o jogo, tem médico usando atadura, aquelas faixas... Não, aquilo não. De 1900, do Tutankhamon, do tempo de Egito. Não. E eles usam, e se ele não usar aquilo, ele não consegue desenvolver. Então existe sim controle. A parte proprioceptiva, lógico, eu não fui a fundo na parte científica disso, mas é muito provável que você tenha influência do controle sensório-motor, de você dar uma informação periférica e essa informação chegar ao sistema nervoso central para você ter uma resposta motora. Né? Certamente existem estudos mostrando isso, eu lembro de ter lido a respeito de tornozelo, mas se o cara não usar isso, ele não consegue jogar. Então por que a gente já não está lá, já não faz uma prescrição mais interessante? Ao invés de você usar essa atadura de uma múmia, utilize uma órtese dessa forma, desse jeito aqui. Voltando, vamos falar do tornozelo um segundinho. Quando a gente fala de tornozelo, que é um risco enorme quando a gente fala sobre isso, a gente tem, daí falando de fisiologia, de fisiopatologia, qual é o principal fator de risco para uma entorse de tornozelo? A própria entorse. Depois da primeira... Entorses maltratadas. Maltratadas. Aí você vai precisar sempre... E quando você trabalha numa equipe de basquete, quase 100% dos atletas, quando está no adulto, no profissional, tiveram uma entorse de tornozelo. E o que você tem que fazer? Você vai tratar de novo dessa? Não, provavelmente não. Você vai fazer um trabalho de reeducação sensório-motora e vai usar uma órtese ou uma bandagem para sustentar isso. E aí você vê o desenvolvimento, e eu acompanhei isso durante a minha vida toda. Meu TCC em 99 foi sobre prevenção de entorse de tornozelo no basquete, então já estamos falando de prevenção há muito tempo. Quando a gente vê a evolução das órteses, a gente vê que a qualidade delas, inclusive para não ter a perda de função completa ou a perda de performance, aumentou muito. E aí você consegue falar para o atleta, bom, você que já teve entorse de tornozelo, eu não posso correr risco, porque isso tem um custo, não um custo só dinheiro, um custo
do indivíduo, e daí você não pode usar, para você treinar ou jogar, você só pode fazer isso com órtese ou bandagem. A bandagem, a gente tem um senão na bandagem que, por melhor qualidade que ela tenha, muitos trabalhos mostram que ela só vai durar até 30 minutos. Sim. Então a gente tem esse risco. E a bandagem, e a órtese, putz, eu posso manter ela mais estável mais tempo. Lógico, o Felipe acabou de falar do efeito tegumentar que você tem de uma bandagem, de uma faixa, que tem ali o efeito sensor-motor importante. Mas quando você está falando do tornozelo, eu preciso disso, de novo, basquete, futebol, você vai ficar aí 1 hora e tanto com aquele negócio. Se durar 30 minutos, será que eu consegui atingir o meu objetivo mecânico com aquilo? Talvez não. Então talvez, e aí é um talvez, a órtese para essa prática esportiva seja melhor. E não a órtese que eu usei quando eu fui atleta, não parece, mas eu também fui atleta. Que a gente usava aquela que era completamente bloqueava nossa articulação. Exatamente, um estabilizador externo muito bloqueador, que dava medo de você ter uma entorse de joelho quando você tinha entorse de tornozelo. Ou uma fratura. Então, o que eu estou falando as órteses evoluíram muito. Sim. E nessa evolução a gente consegue manter performance, coisa que a gente não conseguia antes. Então, para tornozelo, hoje em dia você tem órteses de altíssima qualidade, com boa qualidade preventiva, para esse cara voltar ao esporte ou continuar fazendo a prática esportiva dele, mesmo quando ele já tem 2 anos que eu tive a entorse, eu continuo usando? Sim, continua. Sim. Então a gente tem essa preocupação de ter a órtese mais tempo. E você falou uma coisa interessante, porque você citou o caso do atleta profissional, de basquete lá, mas pensando no dia a dia de vocês, na clínica, suponho que não sejam todos atletas, né? E aí aquela pessoa que não vai ter um de vocês lá para poder fazer uma bandagem quando for jogar o seu basquete ou fazer a atividade que ele venha fazer, né? Então acho que também tem esse papel que muitas vezes a órtese consegue ser um braço. Eu gosto de falar isso, que a órtese é um braço muitas vezes do fisioterapeuta quando o paciente não está com o fisioterapeuta. Fácil. Né? Então, como você protege aquela pessoa? E aí tem uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês. A Bauerfeind é uma empresa alemã, europeia, e na Europa, praticamente a maior parte da Europa Ocidental os planos de saúde pagam esses produtos para as pessoas. Existe uma diferença daqui, que eu diria que em muitos casos, como a saúde é um pouco mais pública do que aqui, em muitos casos você vai operar com um cirurgião dentro de um hospital e você vai ser tratado por um fisioterapeuta que esse cirurgião nunca conheceu. Eles não se conhecem. E o cirurgião não sabe quem é esse fisioterapeuta, nem se ele é bom ou se ele é ruim. Então lá, muitas vezes, o uso da órtese está relacionado também a proteger a cirurgia. Porque ela já vem de graça, vamos dizer, ou pelo menos subsidiada, e ele vai colocar, o cirurgião fala, olha, já é protocolo, né? Você vai sair, como vocês disseram, não tem que sair de uma cadeira de rodas, ou muitas vezes nem de muleta, e ele vai colocar uma órtese simplesmente para ir para onde ele for e vai usar. E aí o cirurgião conhece bem aquele produto. É muito diferente da nossa realidade aqui, porque vocês, não só essa medicina aqui, obviamente, essa fisioterapia que a gente está falando aqui é uma coisa elitizada e tem muito conhecimento, mas não tem essa prática, vamos dizer, no dia a dia, né? Eu acredito que vocês muitas vezes pegam situações em que vocês imaginam que seria útil o uso ali, mas não necessariamente aquela pessoa foi recomendada e tal, e aí acho que é uma coisa de vocês mesmos lá, né? Mas enfim, concluindo esse ponto, eu acho que o interessante é pensar isso, que eu gosto de pensar dessa maneira. Quando essa pessoa estiver longe de você, quando essa pessoa estiver fora do controle da clínica e vai fazer atividade física, será que esse momento não é interessante, né? O uso de um produto como esse? Eu tenho adaptado algumas situações lá na clínica em relação a alguns pacientes que me procuram vindos de outras cidades ali do interior, que eu não vou conseguir, por logística, fazer o tratamento local, presencial comigo na clínica. Então, eu geralmente tenho feito uma assessoria ali 2-3 meses com esse paciente, então eu monto um programa de tratamento que ele vai executar na cidade dele com outro profissional. Logicamente, existe um contato com esse outro profissional, e aí é o momento de você indicar essa proteção que você está falando, né? De você indicar, além do tratamento que ele vai estar fazendo e as reavaliações que ele volta para a clínica para fazer comigo, a gente protege o membro, logicamente, com com a anuência do outro profissional que vai estar tocando o tratamento, mas é uma forma da gente conseguir também essa proteção importante do tratamento, né? Porque a gente sabe que ele pode melhorar, pode ter uma função mais preservada utilizando esse produto aí também.
De novo, e tem mais uma coisa quando a gente fala de controle sensório-motor. Quando a gente está com esse indivíduo mantendo, eu vou lembrar da senhorinha dos 82 anos de idade, ela perdeu toda a capacidade dela, com o processo osteoartrótico, de manter o alinhamento daquele membro. Sim. A hora que você vai colocando uma órtese e vai fazendo todo o trabalho músculo-esquelético para ir devolvendo, não vai devolver completamente, óbvio, não é nossa intenção, mas vai devolvendo um mínimo de alinhamento. A hora que ela está usando esse membro com a órtese, ela está ativando toda essa parte sensório-motora novamente. Então, ela está tendo uma nova percepção motora a partir dali. Então, a gente vai devolvendo com uma órtese a possibilidade de trabalhar nesse alinhamento com uma nova percepção sensório-motora. Às vezes eu sou muito crítico, as pessoas não entendem muito, mas eu acho que o fisioterapeuta, ele acha que sempre fortalecer é que vai resolver tudo. E esquece dos outros conceitos de fisiologia, de patologia, de controle. Controle sensório-motor, para mim, na minha opinião, tá? É a fase mais importante do tratamento fisioterapêutico. E é a fase que o fisioterapeuta não faz. No Brasil, ele não faz, ele manda para academia. Eu concordo com você. E é interessante, assim, falar de controle, né? Controle neuromotor é muito louco, né? A primeira vez que eu vi, se eu falar assim, que uma frase chamada músculo sem controle não é nada, cara, Força foi Galileu. Não é nada sem controle. Galileu falou que músculo sem controle não é nada. E tem profissionais, com todo respeito e tudo, mas que até hoje acha que a única aptidão muscular é o fortalecimento, né? Sem mesmo ter esse controle. E até reforçando um pouquinho o que o Fernando colocou, colocando um exemplo também de um paciente meu que é empresário, o Fernando já forneceu bastante material para ele. Ele teve uma dor agora na coluna, né? Essa semana, né? Jogando pickleball. E aí ele falou, moço, eu vim aqui fazer fisioterapia na minha casa, tá? Eu falei, tá bom, eu vou lá. Tudo. Quando eu cheguei para fazer, olhei na mesa assim, ele já tinha comprado 2 órteses lombares. Aí ele falou assim, já liguei pro Fernando, já resolvi aqui tudo. Isso que é legal, é quando ele consegue ver valor agregado, entendendo que aquilo não é o tratamento dele. Ele chamou o fisioterapeuta, mas sabendo que ele tem, né? Joelho, tornozelo, quadril. Ele deve ter a coleção inteira da Power Find, né? Esse tem. Foi muito interessante que ele me ligou justamente. Eu parei o que estava fazendo, atendi e tal. Chama Roberto, o paciente. Falei, Roberto, tudo bem e tal? Aí ele falou, eu tô precisando aqui de uma órtese de coluna e tal. Aí falou qual era a situação e tal. Ele falou, acho que eu até vou querer comprar 2. E aí eu recomendei para ele uma que era mais estabilizadora, que na verdade o médico já tinha sugerido, e outra que era um pouco menos, porque ele queria retornar ao esporte. Eu falei, você não vai precisar de algo, é melhor pegar uma coisa mais leve, que vai te dar mais liberdade. E eu vou fazer fisioterapia mais tarde. Falei, ainda é o Maurício que te atende? Eu falei, então tá bom, é bom que você bate essa informação do produto com ele e tal. E eu até achei que a gente ia entregar quando você estivesse lá. Então, aparentemente, resolvemos antes. Não, e ele mesmo já resolveu. Falei, não, eu quero uma para estabilizar e quero outra para jogar. Quer dizer, ele tem conhecimento. É isso. E a gente vai dando esse conhecimento, de novo, cultural. Nós vamos dando esse conhecimento para o paciente de precisar. Uma paciente teve recentemente, ficar falando de paciente nem sempre é o melhor, mas a gente está... Ela caiu, machucou o cóccix. Caiu do cavalo, literalmente machucou. Que tinha uma viagem de esqui com a família. Ela queria porque queria esquiar. O risco ali não era de mobilidade, não era de movimento. O risco era outra queda. Trauma, né? Trauma. Eu liguei para o Marcelo, que trabalha para o Fernando, e falei, Marcelo, me ajuda, eu preciso de uma assim, assado, que me ajuda a escolher qual que a gente consegue aqui. Para ter o mínimo de estabilização ali, para não... se houver uma queda, ter alguma proteção. A gente escolheu, ela foi esquiar, e literalmente, ela caiu 2 vezes e não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu um acidente menor. Mas a nossa preocupação é essa, é dar continuidade para a vida. A órtese, ela não é tratamento, ela faz parte de um tratamento e ela deixa a gente continuar. O que muitas vezes, se eu não tenho uma órtese adequada, eu tiro ela de uma viagem. Eu tiro a paciente de uma viagem de esqui, eu tiro esse paciente que pode jogar bola, talvez em 1 mês ele vai demorar 2. Eu tiro a qualidade de vida desse indivíduo. Então, o nosso tratamento ele é super importante que a gente saiba usar todos os recursos eletrotermofototerapêuticos, que o Felipe sabe bem, a parte mecânica, que o Maurício sabe bem, e que a gente saiba também usar o meu recurso. Qual é a órtese que eu posso utilizar? Não, esse não preciso. Ótimo, se eu não preciso, está ótimo, mas estou fazendo a transição, a gente trabalhou com futebol, estamos com esporte,
estou fazendo a transição, esse atleta de final de semana, será que ele tem condição? Putz, ele tem jogo importante nesse final de semana. Vamos acelerar esse processo? Às vezes, para acelerar, você consegue fazer isso. Então, essa mudança cultural de você educar o paciente, que é o que o Maurício claramente mostrou e fez, a gente conseguir fazer com que ele já peça: que ordem eu posso ajudar para facilitar esse meu processo? Então, resumindo aqui, a gente teria que duas linhas, mais ou menos, reeducar o paciente e reeducar o profissional de saúde, fisioterapeuta. São duas linhas que a gente temos que pensar em abordagens talvez diferentes, uma mais técnica, outra mais para função mesmo, o que ele pode, para o paciente entender também. Mas é algo que a gente tem que fazer. Eu até provoco o Fernando agora aqui, falando o seguinte: talvez seja mais fácil ele educar o paciente do que o fisioterapeuta. E aí, quer dizer, o que falta, Fernando, pra gente... Esse tema é interessantíssimo, porque a gente na empresa, obviamente, daí com uma visão completamente diferente, a gente tem as formas de divulgar. A gente divulga para o público final, que é o paciente, mas também para o público de saúde. Então, médico, fisioterapeuta, por aí vai. Um preparador físico, que muitas vezes é também um aliado nessa história. O que eu acho é o seguinte, é que quando o fisioterapeuta, no caso de vocês, é bem informado e bem preparado, quem vai educar o paciente é ele mesmo. Porque ele passa uma propriedade ao falar. Então, fica muito mais fácil desse paciente absorver. Até porque uma coisa sou eu, vendedor, falando com o seu paciente. Outra coisa são vocês que têm uma autoridade. Né? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que o nosso fisioterapeuta ainda tem medo de falar que, putz, se o paciente usar a órtese, ele vai deixar de fazer fisioterapia? Talvez uma parcela. Eu também acho que uma parcela tem. Parcela. Aliás, não é só com órtese. Exatamente. Tem muitas outras coisas que eu acho que o fisioterapeuta ele não consegue entender o valor dele de entrega. Ele vê o valor do medo de perder, de não ter movimento, e isso é muito reputação, competência, né? Então é difícil. Você sabe qual é a minha visão disso, Felipe, respondendo? Interessante também, de novo, de fora, muitas vezes como paciente, não e como amigo de vocês e que participa desse meio. O Felipe eu não diria porque a gente mora muito longe, mas eu já indiquei paciente para vocês dois aqui. E quando alguém fala, porque sabe que eu trabalho nesse meio, e fala, eu preciso de uma indicação, ou estou com esse problema e tal, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, olha, o que você precisa de um bom fisioterapeuta que vai saber te avaliar. Claro, muitas vezes essa pessoa já tem uma ressonância, já tem um parecer do médico, inclusive, e sabe que precisa fazer fisioterapia. O que eu sempre digo você precisa procurar um cara que vai olhar para você e vai educar, ele vai construir um tratamento junto com você. Ele não vai te obrigar a ir 30 vezes na clínica dele para que você volte lá fazer a sessão lá. Ele vai te ensinar quais são as ferramentas que você precisa para fazer essa recuperação ou se tratar da forma correta. E por que eu acho que essa é a solução perfeita, né? Porque entra nessa coisa da pessoa ir fazer uma avaliação, fazer as sessões necessárias e depois, por exemplo, voltar para academia, fazer o fortalecimento, aquele esporte que ele está fazendo e usar eventualmente uma órtese, mas ele vai sempre lembrar da figura do fisioterapeuta que foi quem conduziu isso junto com ele. Ele me disse que eu precisava fazer esse tipo de exercício, ou ele me passou uma série que eu faço em casa todo dia de manhã. Então, esse tipo de coisa eu acho que faz muito parte do trabalho do fisioterapeuta, que está muito mais relacionado a construir esse tratamento junto com o paciente do que obrigá-lo a ir 1000 vezes na clínica, e esse cara vai voltar lá quando tiver outra coisa, vai indicar para um monte de outras pessoas, né? Bom, primeira coisa, eu não moro tão longe, eu não moro longe, na verdade, eu moro no centro do Brasil, de você. Tô na periferia. Mas eu bato muito nessa tecla da avaliação. É o momento que a gente tem que mostrar, porque assim, fisioterapia tem que ter começo, meio e fim. Fisioterapia não é eterna. Uma lesão de ligamento, eu não posso ficar com o paciente lá o resto da vida, né? Então, isso tem que ser mostrado para o paciente na avaliação. Nosso objetivo na primeira, eu gosto de dividir por fases, lá no São Paulo também, F1, F2, F3. Da F3 para cá é performance, não é comigo, é com o teu personal, é com outro profissional que você vai escolher e tal. Porque se eu não mostrar isso para ele, ele vai achar que é só fortalecer, que é só ficar assim, e aí não evolui. Você não tem evolução clínica, né? Você fica sempre fazendo a mesma coisa. E esse é o erro do fisioterapeuta, porque a hora que ele entender que ele tem uma certa importância numa timeline de lesão, e a partir do momento que ele começa a encaminhar após a alta fisioterapêutica com critério, porque a gente ainda não está sabendo utilizar critérios para alta e retorno ao esporte,
ele vai receber muito mais paciente, ele consegue indicar com mais facilidade, que é a parte profissional mesmo. Eu vou pegar o gancho da alta e vou falar mais uma coisa. Nós lidamos com não só atletas, a gente lida com atleta também, mas esse atleta precisa de fisioterapeuta a vida inteira? Enquanto performance, sim. Ele precisa. Toda semana? Não sei, depende do que você desenhar. E aí não tem alta, eu estou falando de um trabalho preventivo. Eu estou falando de um trabalho contínuo, onde esse atleta de performance ou não, que vai precisar de um acompanhamento para ele não se lesionar, para ele fazer a parte preventiva. Então é uma coisa cultural também. E aí entra na... Putz, mas você não dá alta? Não, para esse cara ele não veio atrás de mim por causa de uma lesão. Eu fiz uma avaliação, até resolvi às vezes o problema da lesão dele e falei, bom, daqui para frente é isso, o seu caminho é esse, que é performance. E como eu brinco, a gente tem que ter o seu fisioterapeuta para chamar de seu, né? Então é isso, quem é o seu fisioterapeuta? Ele não quer ter lesão. Ele não quer ter lesão. Então, isso começou com o atleta e a mudança cultural dentro da minha clínica, por exemplo, começou com o atleta. Hoje você vê pessoas não atletas que fazem somente sua atividade física, que continuam buscando a clínica, que tem a fisioterapia, a preparação física e a nutrição, tudo junto. Mas esse cara aqui, atleta, é do quê? De nada. Ele pratica atividade física como bem-estar. Mas por que ele vem a cada 15 dias na sua clínica? Para manter-se em ordem. Veio com você, ou veio com o preparador físico, veio com a nutrição? Não interessa. Interessa que esse cara está se cuidando. E aí entra um pouco do que a gente está construindo agora. A gente está construindo agora os nossos 80 anos, a gente está vivendo cada vez mais com saúde e não mais pensando nos 80 quando eu chegar nos 80. Ou quando eu tiver 70 eu vou pensar nos 80. Eu estou construindo agora com 30, 40, 50 anos. E aí não é só fortalecimento, né? Que o Maurício falou bem. Não é só força, músculo. Não é só músculo, é equilíbrio. Eu estou dando função sensório-motora para esse indivíduo que está envelhecendo e naturalmente vai ter uma queda. Naturalmente ele vai ter uma leucopenia, que vai ser uma diminuição de qualidade muscular. Eu estou construindo agora os 80. Se eu não construir isso agora, e eu peguei o gancho da alta, talvez eu dê alta da lesão. Sim. Da lesão eu tenho que dar alta. Mas esse paciente tem que saber que ele tem uma continuidade dentro da fisioterapia, dentro da preparação física, e que os dois andam juntos. E a gente pode utilizar isso também com uma mudança cultural. A gente falou desde o começo, a gente está falando de mudança cultural. E é verdade, a gente está num processo de mudança cultural do fisioterapeuta, do paciente, do próprio médico que começou a indicar e pensar mais em prevenção. Ele não está pensando mais só no processo curativo de alguma coisa. Ele está pensando, você precisa dar... Antes a gente falava, fazer exercício para prevenção. Hoje, procura um fisioterapeuta também para te ajudar nessa prevenção de saúde. Então acho que a gente está numa mudança cultural importante. Fernando, você não acha que a gente... que carece, por exemplo, sei lá, o Felipe foi docente da área de órtese, tudo bem, mas você não acha que carece a gente fazer, por exemplo, um tipo workshop, final de semana, para fisioterapeutas, mostrando o material, não de novo, sem falar de marca, mas você acha que o fisioterapeuta precisa entender melhor essas funções técnicas que vocês têm? Não valeria a pena a gente fazer alguma coisa nesse sentido que possa atrair? Eu faria. Eu faria facilmente um final de semana de workshop, um sábado, que seja. Eu acho que com certeza. E aí tem uma coisa interessante. O Felipe citou um caso de uma paciente que um técnico nosso, Marcelo, a pessoa mais experiente da empresa, foi lá atender e escolher qual era o produto ideal. Você vê, mesmo a pessoa que conhece pra caramba dos produtos não vai necessariamente saber qual a melhor escolha. E ele está falando de uma marca, poderiam ter opções de outras marcas, né? Então imagina aquele fisioterapeuta que está lá em Campo Grande, que aparentemente é o centro do Brasil. Aqui perto, né? Aqui do lado. Então não está perto, não dá para chamar o Marcelo para vir a hora que quiser lá. Quer dizer, ter um mínimo de informação a respeito, acho que é muito importante, pelo menos para saber o caminho para seguir. Depois, se a empresa vai fornecer mais informações e ajudar a definir exatamente o produto, ou como deve ser colocado e etc., é outra história. Mas eu sou super fã dessa história da educação, né? Eu acho que é um caminho, né? A gente está, a Bauerfeind agora entrando, acho que um pouco mais forte na fisioterapia. A gente esse ano vai estar presente no Congresso da SONAF. Que legal. Acredito que vocês estarão lá, espero vê-los. Sim, estaremos lá. E a ideia é um pouco isso, é se aproximar dessa turma que está buscando o que tem de mais, né, novo no tratamento e se aperfeiçoar para que a gente também construa junto. Acho que esse é o caminho. Eu jamais saberia o que falar para vocês necessariamente de ensinamentos a respeito, mas eu acho que construir junto com a turma da fisioterapia um curso, um workshop, algo que
que auxilie essas pessoas a terem a ferramenta para poder usar quando necessário, é perfeito. E talvez o que a gente fez lá na clínica, que quando você foi apresentar, esse treinamento técnico em local, na várias clínicas do Brasil, é fundamental, porque minha sócia, inclusive, pediu esses dias, não tem como trazer novamente, que a gente quer saber, e uma outra colega lá que também trabalha com neuro, ela falou, tem hortes, tal, como é que funciona? Eu queria ter mais conhecimento. Então, esses treinamentos em loco, você levar uma equipe, treinar, mostrar os produtos para os profissionais da clínica, facilitaria bastante a parte de prescrição. E muda, viu? Muda. O Fernando, acho que ano passado foi 2 vezes só na clínica. O Fernando não foi nem ele, foi a equipe dele que foi e muda de novo, porque você vai esquecendo, você vai lembrando do básico, você lembra da joelheira mais importante, você lembra da cotoveleira mais importante, você lembra de mas daí você vai esquecendo do resto do material, e daí serve como uma memória para você, eu posso indicar isso, eu posso ter como recurso, a gente está usando agora recentemente, a gente indicou, acho que nessa semana acabou indicando 3 meias, mas o que eu vou ficar indicando? O cara não tem problema vascular. Não, um pós-operatório, vocês trabalham mais com um pós-operatório de joelho do que eu. Num pós-operatório de joelho, o quanto é importante para você evitar os problemas trombóticos, a gente sabe disso. E o médico normalmente já faz essa prescrição, mas às vezes a gente pode ir lá e... vamos fazer o uso de uma elástica. Eu tenho um mês de uma janela importante terapêutica, que eu tenho um problema sério, eu tenho que tirar esse problema da minha frente para eu poder fazer os exercícios que eu preciso fazer, para eu poder fazer a fisioterapia. Meia elástica. E deixar bem claro, por exemplo, os treinamentos técnicos em loco, parte técnica, mostrar o produto, etc. Workshop científico. É isso. Aí a gente vai falar de evidência, a gente vai falar para que serve, se tem desfecho positivo ou não, se vale a pena indicar para esse tipo de lesão ou não. Aí é outra conversa, né? Não com fins comerciais, com fins científicos. Isso. Eu acho que seria muito interessante, né? Eu seria um incentivador para isso. Tá nascendo uma sementinha aqui, quem sabe? Eu acho que vale a pena pensar assim. Quem vai ser o educador disso, nem sabemos como vai ser. Talvez tenha que formar um grupo para ser o educador a respeito disso, porque acho que a gente não tem nenhum grande expert hoje, fisioterapeuta, não sei, você talvez saiba mais, a gente sabe de curioso, de tentativa, de conhecimento, mas não tem nenhum expert. Talvez a gente tenha que estudar mais ainda para poder chegar ter esse workshop decente realmente. Mas acho que é uma semente plantada, né? É isso aí. E eu posso dizer para vocês, até talvez os 3 aqui, existem estudos mais recentes com o uso de produtos, então com certeza existe material científico bom para ser falado. Tem coisa muito interessante, até tem um caso, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas não sei se vocês sabem que o Prêmio Nobel de Medicina em 2021, ele foi dado para um estudo a respeito de propriocepção. Então, como é o mecanismo da propriocepção? E é muito interessante, esse caso foi apresentado recentemente, eu vou mostrar para vocês depois, é um médico, um cientista libanês, que fez esse estudo, e é muito legal a forma como isso funciona. Quer dizer, algo que todo mundo sabia que funcionava, mas não necessariamente como. Né? Então, tem muito estudo recente, tem muita coisa legal, e sem dúvida vocês... a gente vai poder aproveitar disso. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica, né? E alguns anos atrás. E daí, o conhecer não é conhecer, vai ver o parque fabril, mas eu fui conhecer, e aí eu tive uma aula, acho que de 3 a 4 horas, dentro do laboratório, os caras me bombardeando de informação a respeito... Nada de... como é o tecido X, não. Me bombardeando de informação de... Por que isso funciona para que em cada caso. Isso é legal. Isso é legal. A segurança do fisioterapeuta para prescrever, como hoje a fisioterapia está mais embasada em ciência, em evidência, é diferente você prescrever um produto do Mercado Livre que custa R$ 29,90, de você prescrever algo que realmente a ciência mostrou que há desfecho ou não há desfecho. É mais caro? Certamente, mas a segurança é muito maior. Segurança, a palavra que você usou é segurança. Aliás, acho que vale a pena o recado, né? O recado, claro, fugir um pouco dessas armadilhas do Mercado Livre, entendeu? Com todo respeito ao Mercado Livre, eu amo o Mercado Livre. Usamos muito, né? Mas
na realidade, buscando esses tipos de materiais que precisam ter um pouco mais de orientação, indicação, para comprar isso. Porque você falou assim, é mais caro? É. Mas posso falar para você, Felipe, eles vão gastar a mesma coisa, porque eles vão comprar 5, 6 vezes um material que não serviu, só para depois procurar o material adequado e pagar o mesmo valor que ele já gastou. Já gastou. E sabe que aqui tem um ponto interessante que aí, mais a minha experiência também como empresário, inclusive. Gente, o mercado, vocês conhecem bem o mercado brasileiro. Onde você compra esse tipo de produto naturalmente no Brasil? Na cirúrgica. Né? A casa cirúrgica, onde você vai procurar, por exemplo, uma órtese para o joelho. Eu recentemente tive na feira hospitalar, por acaso até encontrei com o Maurício lá. E existem grandes empresas no mercado que fornecem para essas casas cirúrgicas, né? E interessante, vamos dizer, não tão legal, mas de perceber isso, mas interessante ver o seguinte, que sim, muitas empresas elas são grandes e fortes e têm produtos, muitos produtos, mas eles focam muito no produto de entrada, com custo mais baixo. Porque é isso que o público está consumindo na casa cirúrgica. Então, eles têm que atender a demanda que existe, né? Você tem algumas empresas importando produtos com um pouco mais de qualidade, mas quando você vê dentro do portfólio deles, é uma coisa bem pequena. E por que isso? Porque esse paciente, muitas vezes, está procurando o que há de mais barato. E aí, sim, existe essa parte que você falou, que é a educação do paciente. Não é fácil da pessoa, né? Que no caso, para mim, é o cliente, né? Então, não é nada fácil, não são todas as marcas que vão conseguir fazer isso de qualquer maneira, e eu acho que é um esforço muito grande, por exemplo, que a gente tem na Bauerfeind há mais de uma década, de mostrar que é uma marca legal, que os produtos têm qualidade, que, sei lá, o atleta olímpico usa. Então, isso por isso acaba tendo uma conexão maior com aquele seu paciente, que de repente você vai falar, olha, você gosta de futebol, o atleta do São Paulo está usando exatamente essa mesma joelheira que você vai usar. Ou o cara ganhou a Olimpíada, recentemente a gente teve na Olimpíada agora a última, de Paris, uma atleta do vôlei de praia, deu medalha de ouro usando a cotoveleira nossa. E vários outros que usam também, né? E aí esse é o mesmo produto que essa pessoa vai usar. Então existe uma conexão que você acaba criando com a marca, que não é fácil dentro do mercado médico. Quem se conecta com marcas do mercado médico não é fácil, vocês sabem como é. Então tem uma parte também que é isso, de você inspirar a pessoa a entender que existe uma qualidade por trás do produto que vai fazer sim diferença, eventualmente você escolher aquilo que é de melhor. E aí entra um ponto que é importante para vocês como prescrever, que é o seguinte. Às vezes a pessoa vai questionar assim, mas tem lá aquele que eu vou comprar na internet por R$ 29,90. Por que eu preciso comprar esse mais caro ou não? E claro, você pode ter ferramentas técnicas para ensiná-lo, mas existe um ponto que é muito interessante, que tem tudo a ver com o tratamento, que é uma coisa bem simples, adesão ao tratamento. Muitas vezes o produto mais barato, ele até tem função, mas ele é desconfortável. Ele é feio. Ele acaba não usando, né? Exatamente. Então, essa pessoa vai usar uma vez. E aí, aqui, parafraseando um médico amigo meu que falava sobre meia de compressão barata, ele falava o seguinte, ele falava, a compressão mais cara é a barata, porque ele vai usar uma vez apenas. Então, o custo por uso é enorme. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Gastou dinheiro. Então, acho que o mesmo vale para a órtese. Então, se você consegue ter algo que, de alguma maneira, é confortável e também não é tão feio, vamos dizer, eu acho que isso ajuda no tratamento. E faz parte do dia a dia. Vocês sabem como é. Não adianta você virar para uma senhora toda elegante e tal, e falar, agora você vai precisar usar andar de muleta. Ela fala, de jeito nenhum. Eu não posso. Né? Isso é uma coisa bem comum, estou falando desse caso porque é bem comum na minha prática, inclusive, do trabalho. A gente agora tem produtos, por exemplo, que são mais cor da pele, que se disfarçam um pouco mais, porque tem gente que não acha aquilo bonito. Tem o cara que gosta porque vê que o atleta usa e acha legal, né? Mas tem de tudo. Ô Felipe, e tem uma coisa, não sei se eu estou enganado, alguma coisa da relação do Comitê Olímpico relacionada à marca, que só poderia usar uma marca ou algumas marcas. Na verdade, o que aconteceu é aquilo? Em 2016, quando coordenei a fisioterapia aqui no Brasil, por ter tido conhecimento do que eu tive em 2012, em Londres, eu que tinha que fazer a escolha da marca que a gente ia ter de suplementos de órteses dentro da vila. E eu não tive dúvida, né? Pelo que eu tinha tido de conhecimento, com conversas com todo o comitês olímpicos de vários países na Europa, não foi uma decisão minha, mas todos os países falavam, é o Bauerfeind. E assim, não era foi minha decisão de vai ser Bauerfeind. E o Comitê Olímpico Internacional tem que validar isso. A minha chefe no Comitê Olímpico Internacional validou imediatamente, é óbvio que vai ser Bauerfeind. Eu fiz
toda a E prescrição. só podia usar Bauer Feind, não é isso? Isso foi muito legal, né? Então, o Comitê Olímpico Internacional, dentro do comitê organizador no Brasil, a gente optou pela Bauer Feind e assim fizemos um acordo de parceria que daí só podia ter Bauer Feind na Foi um sonho ver, abrir aquela porta e ver até um teto de... Então, isso que eu ia falar. Aliás, Fernando, foi um belo trabalho que vocês fizeram na Rio 2016, né? Foi legal, foi interessante. Tinha atleta de países menos favorecidos, né? Falo sobre isso. Vou te cortar, Fê. Corte. A gente tinha... quem que atende a policlínica? Basicamente, atende os países subdesenvolvidos, onde você não consegue levar a grande quantidade de fisioterapeutas, departamento de saúde, para dar suporte para esses atletas. Quem mais frequentou? Leste europeu. Leste europeu conhece a qualidade e a necessidade desses suplementos, dessas hortas. Eles faziam fila, Maurício. Mulher. Porque eles iam lá e chegavam para você, ele sabe disso. Abdala, tô com dor aqui, tô com dor nos 3... Você pode prescrever para mim a horta Bauer Feind que me ajuda, eu sei que me ajuda. Daí esse mesmo cara chegava no dia seguinte, de novo, eu tô com a mesma dor aqui, mas você não pegou ontem? Pegou porque esse cara, ele sabia que era difícil ele conseguir esse nível... Lá pra... nesse país dele. E vocês forneceram, né? Sim. Cortesia. Durante os Jogos Olímpicos, isso já desde Pequim, 2008, foi fornecido de graça para os atletas. Olha, e os Jogos de Inverno também. A gente acabou de anunciar agora na próxima Olimpíada de Inverno, que vai ser lá na Itália, o fornecimento também desses produtos. É sempre um desafio grande, porque tem uma questão comercial, mas o mais importante é a palavra do comitê médico, dos médicos e fisioterapeutas, a área da saúde, que tem a última palavra ao dizer, não, é isso aqui. Depois eu tinha direito de veto, eu tinha direito, se quisessem me empurrar alguma coisa, tem que ser marca X. Eu poderia falar, não, a gente não aprova a marca X. E daí eles não poderiam fechar parceria nenhuma. Então eu indiquei e foi fechada a parceria. Eu acho que é legal citar nesse momento aqui, porque foi muito nobre. Foi um desafio logístico também, o Felipe sabe bem, muito grande, porque a Pró-Olimpíada existiam regimes especiais de importação dos produtos, mas mesmo assim, Brasil, né? E as coisas chegaram de última hora, mas deu super certo. E aí tinha um caso, acho que nessa mesma história dos atletas irem lá e querer, vamos dizer, pegar o máximo de produtos que eles podiam, né, de acordo com as necessidades que eles tinham. Teve um caso até interessante que eu achei muito legal, que foi uma discussão que eu tive internamente com a diretoria da empresa, né, a Bauer Feind é uma empresa alemã, e tinha uns alemães aqui para conduzir esse processo e tal. E tinha uma pessoa até das relações públicas da empresa aqui, e eu lembro que teve um jogo de vôlei onde jogava Cuba, né? E Cuba tinha uma situação, acho que, não sei como está hoje em dia, mas na época muito parecida com isso que o Felipe está falando. Grandes atletas, né? Um time fortíssimo, era o time masculino, mas provavelmente um atendimento bem fraco, né? Não sei o que eles tinham de estrutura. E aí, basicamente, o time inteiro jogou, e era já na fase final da Olimpíada. O time inteiro jogou usando os produtos Bauer Feind. Tipo, vários atletas usando 2 joelheiras ao mesmo tempo. E aí, o que internamente na empresa ficou um certo desconforto, engraçado, porque ficou assim, bom, mas a gente é um produto médico, por que todos os atletas desse time estão usando esse produto? Quer dizer, será que todos eles têm necessidade? E aí, até no meio da Olimpíada, a gente teve que fazer uma pequena correção que falou assim, bom, vamos distribuir produtos só para aqueles que tinham alguma prescrição. Que a gente fez a correção no meio do caminho. Exatamente, porque estava dando esse certo problema. Até entendo que boa parte daqueles atletas deviam ter dor, até porque vôlei, né? Sabe como é que é? O cara grande pulando. Eu me lembro até quase no final dos jogos, chegou um atleta da Ucrânia, do wrestling. Assim, comigo eu pensei, cara, esse cara tá muito enrolado quando ele voltar para o país dele. Ele tinha acabado de romper os 2 cruzados, né, cada joelho, e a felicidade dele foi porque, primeiro, a gente avaliou, fez os atendimentos e prescrevemos. Você precisava ver a felicidade. Eu falava, cara, o que ele tá rindo? ele tá muito enrolado em relação à parte, né, da carreira dele, mas ele tá feliz, porque ele ganhou 2 órteses. E ele estava muito feliz por causa disso. Nossa. E aí, só para fechar esse ponto, acho que é muito interessante o quê? Por que isso acontece? Porque existe educação. Porque chegou no ouvido desse cara que aquilo ali era bom. Exatamente. Né? Então ele só veio a gostar e achar legal, mesmo numa situação como essa, que provavelmente ele ia ter que chegar e operar os 2 joelhos. Operar os 2. Ele só chegou a estar feliz e gostar daquilo ali porque existe educação, provavelmente no país onde ele está, em que alguém diz para ele, olha, isso aqui é muito bom. Ou ele mesmo chegou a essa conclusão.
mas que talvez seja o ponto da nossa discussão aqui. Como fazer as pessoas, e aí, claro, os fisioterapeutas, conhecerem a ponto de saber indicar quando necessário e saber que e conseguir transmitir isso para o paciente. Olha, isso aqui vai ser bom para você. Né? E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou mais nesse meio, que é a parte da parte da rede social. A gente tem muitos formadores de opinião por conflito de interesse, né, mostrando informações de produtos que talvez a gente caia naquele desfecho do placebo, né? Só que isso é muito divulgado, né, porque a pessoa tem uma influência maior e tal, etc. E acaba vindo ao contrário de tudo que a gente está falando aqui, né? Tudo de um procedimento, de um equipamento coadjuvante que nos ajuda no tratamento, de melhora a função, e a gente tem profissionais prescrevendo equipamento, produtos que você fala, cara, como assim? E é uma, né, influente, bastante influente, inclusive, e às vezes a gente vai contra nós, né? Isso é complexo. Talvez esse workshop mostrando essa ciência, tudo, é uma forma. Acaba inibindo os oportunistas, entendeu? Agora, e de novo falando, isso é cultural, a gente vai ter que plantar essa semente aqui agora, esse bate-papo aqui, a gente vai jogando. Tem que ser baseado em ciência. Né? É legal que vocês estarão no congresso da SONAF. Né? Eu sei que eu sempre foco no médico, tudo, mas a gente vai mudar essa cultura né? Da gente fazer. E deixa eu tirar uma dúvida, até com o Felipe, que trabalha com futebol. Né? Eu lembro que quando a gente estava ainda no SET, na Escola Paulista, né? Com os médicos, a gente estava discutindo sobre o uso de órteses no futebol. E depois isso foi, parece que proibido, alguma coisa assim, porque poderia machucar o adversário, tudo, né? Então, hoje não pode usar no futebol, né? Nenhum tipo de... parece que ainda é restrito. Ainda é restrito, né? Por causa vamos dizer. dessa situação do atleta do outro time. Do outro time, né? De fazer um contato. Do esporte de contato em geral, Maurício. O basquete mesmo tem hoje em dia restrições de alguns tipos de órtese. Alguns você tem que pedir autorização. Se eu não me engano, o judô também. Também tem. Tem contato, todos os esportes de contato. O vôlei não tem nenhuma restrição. Então, tanto é que a jogadora de vôlei que usa uma estabilizadora enorme ali, né? Então você consegue mais. Você foi tendo limitações de regulamento. Que tem tem uma permissibilidade, mas você não tem tanto, foi mudando o regulamento. Mas aí entra outro tema interessante, acho que dá pra gente falar aqui mais umas 5 horas, mas assim, geralmente o problema do uso qual que é? Você machucar o adversário, né? Então, isso é muito claro, por exemplo, eu tenho muito cliente que às vezes chega lá falando assim, eu quero pra lutar jiu-jitsu. Falo, tá bom, mas você não pode usar nenhum componente rígido, claro, ponto. Como assim? O regulamento não permite. Vou mandar você tirar, ponto final. E aí, pensa no basquete, né, que você deu exemplo. Hoje a NBA, todas as franquias da NBA são clientes da Bauer Find. Sim. Acontece que por contratos do fornecimento de material esportivo, a Bauer Find fornece as órteses sem marca nenhuma e da cor do uniforme. E muitas vezes eles ainda usam por baixo daquelas tights. Exatamente, dos tights de compressão e tal, que eles usam. Então você não vai ver. Mas todos eles usam, tá? Isso é regulamento. Exato, porque, enfim, a liga é super estruturada em termos comerciais. Mas qual que é o ponto? Empresas como a Bauer Find desenvolveram muito mais a órtese elástica, a órtese de compressão, a órtese que tem insertos, vamos dizer, moles, né? Que não vão machucar ninguém. Então, isso é o caminho, eu acho, muito para o esporte. Futebol, acho que tem, e aí vocês podem falar muito bem, uma complexidade a mais. Eu tive semana passada no Palmeiras. A gente fornece lá já há bastante tempo, aliás, fornecendo para todos os times em alguns anos mais ou menos, depende também do profissional que está trabalhando lá. Mas tem uma outra questão, e vocês sabem bem qual é, né? O cara que está usando, e aí posso até falar no amador mesmo, não só no profissional, mas ele está usando algo que diz que ele está machucado, ele vira um alvo. Né? É real, isso é real. No futebol é bem mais explícito. Exato. Eu fiquei sabendo lá, enfim, de um time que o técnico pede para tirar. Não pode tirar isso aí. Então não adianta, o coitado do fisioterapeuta fica até de mãos atadas, porque às vezes ele quer que o atleta use, o atleta se sente bem com isso, mas o técnico fala, pode tirar. E é quem, no futebol, tem a última palavra, né? Então não é fácil. Mas temos caminhos e eu acho que a gente está num processo. Ainda com passo de formiguinha, mas eu acho que a gente está num caminho tanto de evolução, de mudança de cultura, de educação do nosso lado, cultura para o paciente, cultura para o fisioterapeuta, educação do nosso lado, da música da ciência, que o Felipe falou. Estamos crescendo
cada vez mais isso. E se a gente perder esse medo que eu comentei de o fisioterapeuta tem medo que isso tire o paciente dele, que é a mudança cultural, acho que a gente tem um caminho que está começando a ser trilhado de maneira mais... um pavimento mais sólido aí. Vamos então para os finalmente, assim? Sim. Então, sei lá, vamos lá, Felipe, primeiro comentar um pouquinho aí sobre o tema, sobre esse encontro. Talvez essa insegurança do fisioterapeuta de perder o paciente é porque talvez ele não saiba o benefício que possa trazer. E pelo contrário, você vai melhorar o paciente e isso vai te trazer outros. Então, educação. Eu vejo, assim, agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês. Mas para deixar finalmente, assim, eu vejo duas linhas, né? A educação do paciente, que é importante, a parte de treinamento técnico de profissionais dentro de uma clínica em loco e sim a parte científica. A gente tem que estar trabalhando workshops, simpósios, enfim, com ciência para ter o fisioterapeuta ter calma na hora de prescrever, porque hoje ele está muito assim, mas tem evidência? É a primeira pergunta que surge algo Se surgir essa pergunta, tá ótimo, Felipe. O problema é que não estava surgindo antes dessa pergunta. Mas isso que tem que acontecer. Tem que surgir, a gente tem que falar, cara, tem evidência e tem eficácia. Né? Para ele, então começa a prescrever, né? Começa a fazer. Eu acho que a mensagem, né, Maurício, Fernando, Felipe, essa mudança cultural é se abrir para uma mudança, para uma educação maior. Para uma educação maior de entendimento. Não estamos falando de órtese hoje, mas o entendimento do quão cíclico é a ciência e a fisioterapia. Se a gente olhar nossa formação, na década de 80 e 90 só se falava em eletrotermofoto. De repente, nos anos 2000, ninguém mais falou de eletrotermofototerapia. Agora, estamos falando em 2025, quem não trabalha com eletrotermofototerapia está para trás de novo. Então, até médico está querendo. Então, tem um movimento cíclico na ciência e a gente está aprendendo com isso. Então, acho que nesse ciclo, acho que está na hora de a gente aprender um pouco mais sobre isso, sobre a questão da órtese e a gente se educar um pouco mais quanto a isso. E obrigado pelo convite, pelo convite. Bom te ver. Bom. Eu também queria deixar um recado aí que até... assim, nós já conversamos desde o começo, quando o Bauer Fund chegou, e a gente sempre conversa, né, Felipe, em congresso, a gente está sempre falando, e realmente... assim, eu vou completar 40 anos de carreira, né? E eu acho que eu já participei, presenciei muitos momentos da fisioterapia. Né? Eu quando entrei na faculdade, em 83, na PUC de Campinas... Eu não tinha nem nascido. Fala isso. Banho, fala a verdade. Mas você mora longe. Mas assim, eu quando entrei, né, eu já queria... Então, eu fui estagiar já numa clínica em Campinas que trabalhava só com esporte já. Que era lá do Nivaldo Baldo, né? Uhum. Trabalhava já com a Hortência, fazia fisioterapia lá. Era uma coisa que para mim era, né, um monte de atleta. Falcão é o rei de Roma, não é o Falcão nem o cantor. Nem o cantor, né? Então, eu já via que lá já tinham essas discussões e materiais que não eram nem adequados. E nós estamos aqui hoje, talvez num outro momento, e eu acho que eu queria que isso saísse o investimento da gente regar essa sementinha plantada aqui e gerar mais encontros pontuais técnicos que sejam e workshops baseados em evidência e que a gente realmente faça um novo encontro aí futuramente, que esse paradigma seja quebrado, né, Fernando? E parabéns pela tua persistência aí no mercado, né? Difícil. Que não é um mercado fácil de lidar. Mas parabéns pela sua persistência e agradecer pela sociedade da fisioterapia aqui, de você estar sendo um parceiro e agregando muito ao tratamento nosso. Bom, obrigado você, Maurício, obrigado vocês. Foi muito legal essa conversa. Eu me sinto honrado de estar no meio de vocês aqui, porque eu estou só mais ouvindo. Vocês têm um conhecimento técnico espetacular. Para quem não sabe, são 3 dos principais fisioterapeutas do Brasil, gente com conhecimento e experiência absurda. Então, eu realmente sinto muito honrado e tenho o privilégio de falar que vocês são meus amigos. A ideia de reunir aqui era justamente trazer essa discussão. Vocês viram que surgiu muito mais assunto do que a gente podia imaginar.
dá para conversar mais bastante, mas eu acho que o principal, talvez que tenha ficado, acho que para todos nós, vamos falar mais desse assunto, vamos trazer mais esse assunto para a fisioterapia. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente fazer, para a gente aprender junto com vocês. Não tenham dúvida que sim, é um mercado de se atuar muito difícil, precisa de persistência. Isso eu aprendi bastante no esporte, na época que a gente trabalhava junto, né, Felipe? E não tenha dúvida que é difícil, mas também é muito prazeroso. É muito legal quando a gente consegue conviver com pessoas e profissionais do calibre de vocês todos. Então, novamente, obrigado pelo convite, Maurício. Obrigado pela conversa de todos aqui. Espero que a gente possa marcar uma próxima. Bora. Valeu, gente. Ok. Eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o AMG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia. Obrigado.